Oi, pessoal, essa é a nossa atividade 4 de língua portuguesa. Estamos chegando então na reta final do quarto bimestre. O primeiro assunto aqui abordado é o tema e a tese do texto, então que vocês sejam capazes de identificar o gênero textual, inferir a tese e identificar os argumentos utilizados para defender essa tese. Então, leiam o texto com bastante atenção, principalmente se preocupando com o gênero textual, que está bem mascarado aqui. Vocês vão responder logo de cara para mim qual que é o gênero do texto, se é notícia, reportagem, artigo de opinião, entrevista ou crônica. Qual é o tema, ou seja, qual que é o assunto do texto, do que o texto fala, coloquem com as palavras de vocês. E qual é a tese? A tese é sempre a ideia que é defendida no texto. Então, de repente, tem uma temática, vou pegar um exemplo aqui, é o preconceito racial, e alguma ideia defendida no texto sobre esse assunto. Então, suponhamos que o autor defenda que o preconceito racial precisa acabar. Então, essa é a ideia que ele está defendendo. E quando ele diz que o preconceito racial precisa acabar porque todos somos iguais em direitos, esse todos somos iguais em direitos é o argumento utilizado aí para defender a ideia. Então, você vai colocar a tese do texto aqui, que é a ideia defendida lá, principal ideia, e aqui você vai assinalar a alternativa que tem os argumentos que ele utiliza para defender essa ideia. Intransitividade. Leia o texto a seguir. Então, o título do texto é Intransitividade. Em minha primeira aula de trânsito, aprendi que o verde de teus olhos autorizava a passagem. Fui. Esbarrei no vermelho do teu pudor. Ó, meu amor. Então, o importante aqui é prestar bastante atenção em tudo, tanto nos elementos gráficos, né, nas imagens, nas cores, na disposição das palavras, todas aqui do poema. Então, já vem lá a primeira pergunta. Você conhece a palavra intransitividade presente no texto? Sim ou não? No contexto gramatical, o que a palavra intransitividade significa? Se você não lembra essa parte da gramática, né, ou talvez não tenha estudado, pode utilizar o dicionário para isso ou pesquisar na internet. No título do poema, a palavra intransitividade é usada com o mesmo significado do dicionário? Então, se você não foi ao dicionário, vá ao dicionário, observe e marque aqui para mim. Qual a relação da palavra intransitividade com o contexto do poema? Há alguma relação? O que está sendo dito aqui no título que eu consigo perceber aqui no contexto? Quanto à forma composicional e estilo do poema, intransitividade, você vai apontar as diferenças em relação à produção poética do século XIX. Então, eu já estou dizendo que há uma diferença entre os poemas do século XIX e esse, que é um poema mais atual, né, mais moderno. Então, o que você vai marcar aqui? Você vai marcar o que você está encontrando lá no poema. Nesse poema Intransitividade, tem uma preocupação formal, uma preocupação com a linguagem culta, com a linguagem correta. Então, você só vai marcar aquilo que você consegue visualizar no poema Intransitividade. Considere os recursos gráficos visuais empregados no poema. Então, as imagens, as cores, os elementos que a gente está visualizando lá. Esses elementos permitem estabelecer relação com um elemento do cotidiano? Então, quando eu olho aqui para a imagem, para os desenhos aqui do poema, o que me lembra que tem amarelo, verde e vermelho? Você vai colocar lá. Automaticamente, ao você perceber que elemento do cotidiano é esse que está ali presente no poema, você vai conseguir explicar aqui qual que é o sentido da palavra verde e qual que é o sentido da palavra vermelho, né, nos versos aí. E qual é o efeito de sentido do verbo fui, né? O que ele significa o fui, o que significa esbarrei, também pensando aqui no verde e no vermelho. Considerando os aspectos estudados até o momento, como que você entende o título do poema? Assinale as frases que possuem verbos intransitivos. Então, aqui é o momento de eu dizer para vocês, né, depois da pesquisa que vocês fizerem, o que são verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são verbos de sentido completo, verbos que não precisam de complemento. Eles têm sentido completo sozinhos. Então, como que a gente faz para entender isso? Vou pegar o exemplo aqui logo do primeiro verbo que aparece aqui. Comprei. Se eu chegasse na sala de aula para vocês e dissesse, pessoal, eu comprei. Vocês iam querer saber o que eu comprei, não é? É um verbo que precisa do complemento. Quem compra, compra alguma coisa e pode comprar essa alguma coisa para alguém. Então, esse alguma coisa para alguém é chamado de complemento. Eu comprei
uma porção de canetas. Então, uma porção de canetas é o complemento do meu verbo. Então, o verbo comprei não é intransitivo, porque ele precisa do complemento. Já o verbo viajar, ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Quem viaja, viaja. Pode viajar para algum lugar, pode viajar com alguém, pode viajar de algum modo. Por exemplo, viajei tranquilamente. Essas palavrinhas que indicam modo, tempo, lugar, companhia, não são considerados complementos, porque eles são considerados acessórios ali da frase. A gente pode dispensá-los que o verbo vai continuar com sentido. Então, se eu dissesse para o pessoal, eu viajei, todo mundo, que legal, professora. Talvez tenha algum curioso que queira saber para onde eu viajei, mas não é necessário, o verbo ele tem sentido completo. Então, percebam a diferença de eu dizer eu comprei, eu preciso saber o que eu comprei, o que a pessoa comprou. E o viajar, eu não preciso porque ele é completo, ele tem sentido completo sozinho, tá bom? Então aí vocês vão marcando aqueles verbos que vocês acham que tem sentido completo sozinho. E se eles vierem acompanhados de palavras que indicam modo, tempo, lugar, companhia, não são complementos, são aí acessórios. Nós chamamos esses elementos de adjuntos adverbiais de tempo, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de companhia, adjunto adverbial de tempo, tá? Então, quando eu falo que eu viajei ontem, ontem não é um complemento. O complemento é sempre alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, por exemplo, eu escrevi uma carta para a Ana. Então, quem escreve, escreve alguma coisa, no caso é a carta, e escreveu para alguém ou alguém, que é a Ana, tá? Então, façam essa análise que vocês vão conseguir. Em geral, a gente precisa estudar um pouquinho mais para que essas ideias fiquem na nossa cabeça e a gente possa compreender. Mas esse aqui é um exercício bem rapidinho, só para vocês perceberem quais são esses verbos aí intransitivos, que eles não necessitam de complemento, que é esse alguma coisa a alguém. Entrevista. Então, tá pedindo para que a gente trabalhe o gênero entrevista, a gente não vai elaborar uma entrevista, nós vamos elaborar um plano, como se a gente planejasse essa entrevista, mas nós não vamos executá-la. Então, aqui eu coloquei algumas questões para vocês refletirem, vocês podem ler. Aqui também. Então, aqui para vocês lerem, verem que aqui tem um exemplo de entrevista, nós tem entre a professora e a coordenadora, como que está organizada essa entrevista, né? A gente percebe quem está perguntando e quem está respondendo. Outra coisa que é importante que está escrito aqui, que a entrevista realizada possui 3 elementos primordiais: quem entrevista, quem é entrevistado e um assunto a ser tratado de interesse aí do público. E outra coisa que é interessante é que a entrevista ela é um texto marcada pela oralidade, porque quando eu faço a pergunta para outra pessoa, ela responde espontaneamente, então muitas vezes ela vai falar da forma como ela está habituada, e é claro que aí a gente vai perceber coisas que não são comuns no texto, mas que são comuns na fala. E aqui nós vamos então planejar a nossa entrevista. Então, o que ele está falando, o que precisa de criar um contexto, tem que definir quem vai ser o entrevistado, vai ter que elaborar o roteiro das perguntas. Eu já coloquei aqui para vocês, então vocês vão pensar, façam de conta que vocês vão fazer uma entrevista, pensem no assunto da entrevista de vocês, a pessoa que vocês querem entrevistar, onde. Então, vocês vão completar aqui para mim como se vocês fossem realizar essa entrevista, mas vocês não vão realizá-la de verdade. Então, vamos pensar num dia, um local da entrevista, um assunto, por exemplo. Suponhamos que eu quero entrevistar uma pessoa que trabalha na área da engenharia civil. É um engenheiro. E eu não quero perguntar da vida pessoal dele, eu quero perguntar da profissão, quais são as dificuldades da profissão, quais são os desafios. Então, o assunto da entrevista são os desafios da profissão, certo? Então, eu posso já pensar num título com relação a isso. E aí, eu vou colocar aqui que a pessoa entrevistada, o nome da pessoa entrevistada e as perguntas que vão ser feitas têm que ser nesse sentido, para que eu tenha essas informações, né? Quais são as dificuldades, posso perguntar em especial para essa pessoa qual foi a dificuldade dela. Então, eu vou colocar aqui as perguntas que eu faria para essa pessoa para obter, então, essas informações. E, por final, vocês vão colocar aqui como que vocês apresentariam essa entrevista se vocês fizessem, se vocês fossem, de repente, apresentar num jornal, impresso, né, ou seja, ou num blog, então seria escrito. Se fosse de repente
publicado no YouTube, vídeo, como se fosse aí um podcast. Vocês poderiam colocar aqui como áudio, como que vai ser a apresentação final, então, dessa entrevista. Essa é a nossa atividade.